Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. Toda quarta-feira, nesse horário, temos conteúdo científico, que é também um papel importantíssimo de uma rádio educativa. Desde outubro de 2015, parceria Observatório Nacional e programa Todas as Vozes, Rádio MEC-AM, Ciência no Rádio. Hoje nós vamos falar com Luan Ghezzi, que é pesquisador e pós-doutor do Observatório Nacional. O assunto, primeiro vamos falar sobre a formação e evolução dos sistemas planetários descobertos até hoje, especialmente os planetas fora do sistema solar, a descoberta de planetas em outros sistemas semelhantes ao nosso. E também aproveitar para falar sobre esse trabalho da Juno, da sonda que já envia, começou a enviar ontem as primeiras imagens de Júpiter, após a manobra de inserção orbital. Então vamos conversar com ele ao vivo, aqui no programa Todas as Vozes, quadro Ciência no Rádio. Professor Luan, muito obrigado pela gentileza e bom dia. Bom dia, Marco. Muito obrigado pelo espaço que a Rádio MEC está abrindo para a gente falar um pouquinho sobre ciência aqui. Eu acho que isso é um trabalho muito importante que vocês fazem. E bom dia também aos nossos ouvintes. É um prazer estar falando com vocês. Na verdade, é um trabalho muito bonito que vocês fazem, né? Nosso papel é divulgar e, olha, tem sido um sucesso, né? Porque o ouvinte sabe que aqui na MEC-AM ele vai encontrar rádio educativo, só que um rádio educativo diferente, não é a sala de aula formal. É esse bate-papo, é educar com intimidade, com proximidade com o ouvinte. Professor, depois a gente fala sobre Júpiter, mas antes vamos falar sobre a descoberta de planetas fora do sistema solar, planetas de outros sistemas solares. Quando que a ciência começou a identificar planetas fora do nosso sistema solar? Bom, essa procura já acontece há muito tempo, desde das décadas de 50, 60, mas as primeiras suspeitas mesmo começaram a aparecer no finalzinho da década de 80. Em 92, a gente teve a primeira confirmação de 3 planetas, só que foram encontrados ao redor do que a gente chama de pulsares, né? Que são objetos um pouquinho mais exóticos, e até que finalmente, em 1995, o primeiro planeta foi encontrado ao redor de uma estrela parecida com o Sol. Entendi. 1995 foi então a primeira descoberta, quer dizer, porque aí tem aquela história de analisar, vocês chamam inclusive no meio científico de candidatos, analisar o candidato, assim como você analisa para um vestibular, então você analisa, esse candidato é planeta mesmo, ou é outro tipo de corpo celeste e tal, e o primeiro que foi reconhecido mesmo como planeta de outro sistema solar, de outro sistema parecido com o sistema solar, melhor dizendo, então foi em 95. Isso, foi em 95 mesmo, e para você ver, né, como é um campo super recente, né, então as primeiras descobertas ocorreram há 21 anos, então é o início de um trabalho, né, e é como você falou, são candidatos, né, a gente analisa a luz das estrelas de 2 formas possíveis, né, que uma pode ser para a gente pode procurar informação da gravidade que o planeta exerce na estrela, e a outra forma seria através de bloquear o brilho da estrela. Né? O planeta passa na frente da estrela e diminui um pouquinho o brilho dela. Então a gente consegue detectar a presença desse planeta. Então aí você diz que você tem um candidato e aí você faz diversas análises para certificar que aquilo que passou na frente da estrela, ou aquilo que está atraindo a estrela, é um planeta mesmo e não outra estrela ou alguns efeitos inerentes as atmosferas das estrelas, né? Algumas coisas que podem ocorrer nas atmosferas das estrelas que também podem fazer um sinal parecido com o de um planeta. E quais são os números, se você tiver aí para passar para a gente, de lá para cá? Quer dizer, de 95 para cá, quantos planetas podem ser classificados assim, quer dizer, com esse nome de planetas, fora do nosso sistema solar? Olha, atualmente nós conhecemos cerca de 3.400 planetas confirmados, ou seja, esses planetas foram detectados, analisados e passaram por confirmações, então esses são detecções seguras, 3.400, e ainda existem mais cerca de 4.700 candidatos esperando confirmação, ou seja,
tem muito planeta, tem milhares de planetas orbitando ao redor de outras estrelas. Isso tudo é importante frisar que todos esses planetas que foram detectados até hoje estão na nossa galáxia. A gente ainda não detectou nenhum planeta fora da nossa galáxia, que a gente não tem a precisão suficiente, né, nos instrumentos e nas técnicas de análise. Uhum. Nós estamos conversando, gente, você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando ao vivo no quadro Ciência no Rádio, Fenômenos no Ar, porque fenômeno, como eu costumo dizer aqui, fenômeno é natural, parceria da Rádio MEC AM, programa Todas as Vozes com o Observatório Nacional. Estamos conversando com Luan Ghezzi, que é pesquisador e pós-doutor do Observatório Nacional e tem graduação em Astronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, se graduou em 2005, e doutorado em Astronomia pelo Observatório Nacional em 2010 e pós-doutorado no Laboratório Interinstitucional de Astronomia. O laboratório que fica aonde, professor? Esse Laboratório Interinstitucional de Astronomia, ele também é sediado no Observatório Nacional, só que ele tem uma função muito importante que ele trabalha na inserção de grupos brasileiros em grandes colaborações internacionais, como é o caso do Sloan Digital Sky Survey, no qual eu trabalhei durante esse pós-doutorado, que reúne astrônomos e institutos do mundo inteiro para fazer análises científicas de um volume muito grande de dados. Uhum. Bom, agora vamos juntar aqui, vamos ser interdisciplinares, professor. Eu sou mestrando em Ciência da Comunicação, em Comunicação Social, e lá a gente costuma dizer o seguinte: a formação de imagens na cabeça, a partir de uma informação que a gente passa nos meios de comunicação, ela se dá a partir da memória social que a pessoa tem, né? Porque ela não tem outra memória. Então, quando a gente fala um planeta de um outro sistema parecido com o sistema solar, na cabeça da maioria das pessoas, vai o quê? Vai o nosso sistema solar, porque são as referências, são os referentes de comunicação para a produção do imagético que a pessoa tem, para a produção de imagem. Mas aí, vamos tentar sair um pouquinho dessa prisão que todos nós temos, que toda vez que se fala de alguma coisa, a gente já associa a referências anteriores. E vamos falar do seguinte: quais são as diferenças, geralmente, desses sistemas que também tem planetas, as diferenças em relação ao nosso sistema solar? Tem essa coisa também de uma grande quantidade de planetas orbitando. Como é que funciona? Quais são as diferenças? Tem bastante diferença, né? Porque, principalmente na primeira descoberta. Na primeira descoberta que foi feita do planeta solar, como a gente conversou lá em 1995, o planeta que foi detectado, ele tem aproximadamente o tamanho de Júpiter e ele estava, em relação à estrela dele, numa distância menor do que Mercúrio em relação ao Sol. Isso confundiu muito os astrônomos, porque não se esperava que um planeta como Júpiter pudesse se formar tão perto da sua estrela, porque não teriam os gases disponíveis ali naquela região. Então começaram a se desenvolver teorias de migração planetária, que seria o planeta se forma distante da estrela e ele, por diversos processos que acontecem, ele chega mais perto da estrela. E assim por diante foram se descobrindo vários sistemas diferentes, geralmente esses planetas maiores, né, como do tamanho de Júpiter ou do tamanho de Netuno, sempre muito próximos das estrelas. Por que isso acontece? Porque as nossas técnicas, elas são mais sensíveis a planetas mais próximos ou a planetas mais próximos de suas estrelas ou a planetas maiores. Agora que a gente começou a ter a sensibilidade de detectar planetas menores como a Terra, só que ao redor de estrelas menores também. A gente ainda não detectou nenhum planeta do tipo Terra ao redor de uma estrela do tipo Sol e na mesma distância que a Terra está em relação ao Sol. Então a gente está detectando muitos sistemas planetários diferentes e isso é ótimo para a gente, porque a gente achava que o nosso sistema solar era um padrão. E pelo menos por enquanto a gente está vendo que não é, e assim nós estamos tendo que desenvolver novas teorias para explicar a formação de todos esses sistemas diferentes que a gente vem observando. Mas por enquanto a gente não tem
nenhum análogo ao sistema solar, no sentido que temos 8 planetas com os mesmos tamanhos e nas mesmas distâncias. Isso ainda é uma descoberta que não foi feita. Uhum. Então, todo mundo que nos ouve o cidadão de um modo geral vai ter que, os cidadãos de todo mundo vai ter que desconstruir com o tempo a imagem que tem de que o que é um sistema de planetas em torno de uma grande estrela. Não é como o nosso. Cada um tem o seu jeitinho, não existe um padrão. Agora, vamos falar sobre a Juno. Juno, professor, enviou suas primeiras imagens de Júpiter após a manobra de inserção orbital. É notícia de ontem. Passada a arriscada manobra de inserção orbital, a Juno voltou a produzir imagens de Júpiter. Agora já a sonda já está presa na gravidade do maior planeta do sistema solar. Então a câmera, que opera em luz visível, ou seja, com comprimentos de onda que podem ser enxergados pelo olho humano, foi religada no último domingo. Vamos comentar aqui, professor, gostaria que o senhor comentasse a relevância, a importância desse feito científico. A Juno é uma missão fantástica que, como você falou, né, agora já está na órbita de Júpiter, e os movimentos, né, que tiveram que ser executados, as manobras que tiveram que ser executadas exigem uma grande precisão, uma grande concentração da equipe, e ela tem uma relevância científica muito importante, porque a gente ainda não sabe ao certo como Júpiter foi formado. A gente não sabe, por exemplo, se Júpiter é só um planeta formado por gás e muito comprimido, com esse gás em altas pressões, né, lá no interior, ou se ele tem um núcleo rochoso. E o gás, então, depois ele é atraído por esse núcleo rochoso. Então, essa missão, esse estudo da Juno, por exemplo, ela vai permitir entender como Júpiter se formou. E aí volta no assunto que nós estávamos discutindo. Existem muitos planetas parecidos com Júpiter, muitos planetas extrasolares parecidos com Júpiter. Então, entendendo a formação de Júpiter, a gente pode entender também como esses outros planetas solares se formaram. E, além disso, a Juno vai mostrar para a gente mais ou menos a época que Júpiter se formou, a distância que ele se formou do Sol. Então, também vamos entender melhor a própria evolução do sistema solar, porque a evolução de Júpiter, com certeza, afetou a evolução dos outros planetas também, por conta da grande gravidade dele. Então, é uma missão fantástica que vai trazer resultados científicos muito importante para esse campo de formação de planetas. Uhum. Fala um pouquinho sobre o planeta Júpiter, um pouquinho do que se sabe até hoje, por exemplo, sobre as características do solo de Júpiter. Tem esse detalhe aí que o senhor falou sobre a gravidade muito intensa. Fala um pouquinho mais sobre as características desse grande planeta. Então, Júpiter, ele é o maior planeta do sistema solar, né? E ele basicamente ele funciona até como uma espécie de escudo para a Terra, né? Porque se você tem asteroides e cometas que passam próximos a ele, geralmente são atraídos pela gravidade de Júpiter, e isso pode ajudar a gente também, porque esses asteroides que poderiam estar a caminho da Terra são atraídos por ele. É uma grande nuvem de gás, né, como um grande planeta com bastante gás, uma atmosfera muito densa, que tem fenômenos atmosféricos ainda como tem grandes tempestades, né, que a gente, para o ouvinte que está familiarizado com as fotos de Júpiter, tem aquela grande mancha vermelha, né? Aquilo é uma tempestade que já vem sendo observada há cerca de 200 ou 300 anos, então a gente sabe que é uma atmosfera muito ativa, muito turbulenta, né, e com pressões altíssimas. Então, e como essa atmosfera é muito densa, a gente não consegue observar o interior de Júpiter, e é por isso que a Juno é tão importante. Através de medidas do campo magnético de Júpiter, através das próprias medidas da atmosfera, a gente vai conseguir saber se Júpiter tem esse interior rochoso ou não, ou se é só gás muito comprimido a altas pressões. Então é um planeta um planeta gigante mesmo no sentido da palavra, com fenômenos atmosféricos muito interessantes e que está guardando ali muitas informações sobre a origem do sistema solar.
Certo. Professor, muito obrigado pela aula. E é gostoso a gente poder falar de aula dessa forma, conversando, trocando ideias. Muito obrigado pela contribuição, pelo conteúdo aqui para os ouvintes do nosso programa Todas as Vozes, quadro Ciência no Rádio, tá bom? Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a Juno, que é uma missão muito importante, sobre o meu trabalho. E caso vocês queiram continuar essa conversa sobre assuntos similares, eu estou à disposição para participar de novo com vocês. Muito obrigado. Opa, estou com uma ideia aqui, mas eu vou conversar depois fora do ar, mas já vou adiantar um pouquinho. Vou conversar com os parceiros do Observatório Nacional. Eu queria um dia trazer alguns de vocês, não dá para todo mundo que nem cabe no estúdio, mas alguns, os que têm se mostrado, como é o seu caso, com muita habilidade ao falar de maneira simples sobre temas científicos, trazer um dia para uma mesa redonda de cientistas aqui, só para a gente falar de curiosidades, de pesquisas do Observatório Nacional aqui no estúdio, hein? Um dia nós vamos fazer isso aqui ao vivo no estúdio mesmo da rádio, tá bom, professor Luan? Acho que a ideia é muito boa e já vou até falar aqui ao vivo, que aí fica registrado para todo mundo. Já me coloco à disposição, se eu for convidado, estarei aí na mesa redonda para participar com vocês com o maior prazer. Opa, a gente vai fazer uma mesa redonda aqui sobre planetas e sistemas para que isso ao mesmo tempo seja atrativo, agradável e útil como descoberta, como aprendizado para os ouvintes, como tenho certeza que foi esse nosso quadro de agora. Um abraço, professor. Um abraço, bom dia para vocês e aos ouvintes. Luan Ghezzi é pesquisador e pós-doutor do Observatório Nacional. Falou com a gente nessa parceria oficial do ON com a rádio MEC AM, nosso programa Todas as Vozes. Ciência no Rádio. Fenômenos no ar.